quanto vale o teu trabalho? Tu já sabe quanto que precisa ajustar nos preços do teu serviço com a reforma tributária? Então, hoje o assunto é daqueles que envolve estratégia, gestão, pensamento, muita reflexão e um sistema novo, talvez. E tudo isso junto com o fantasma da reforma tributária. Mas a ideia, gente, não é assustar ninguém, é justamente tornar esse papo o mais leve possível e trazer também o dia a dia do consultório, de quem já está nessa prática, e pensarmos juntos insights. Como que vai ser essa transformação? E para isso, eu tenho muito prazer de receber 2 convidadas e eu vou apresentar para vocês. Doutora Julieta, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho para o pessoal como a tua trajetória. Muito embora todo mundo já conheça, né? No mercado odontológico é difícil quem não conheça a Ju Tavares. Eu sou formada há 25 anos na URGS e comecei minha vida acadêmica de professora muito jovem. Comecei dando aula na URGS, fiquei alguns anos lá. Depois passei a ser professora da PUC e também viajo bastante para dar cursos por aí afora. Tenho uma clínica, que é o que a gente veio falar hoje, né? Tenho uma clínica no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, junto com sócios, que tem 3 cadeiras e todas as especialidades. Tá? Então, eu acho que nesse esquema de manejo da parte financeira, tributos e tudo mais, é uma coisa bastante difícil, assim. É uma tarefa difícil. Na verdade, eu tô aqui mais para aprender com vocês, eu creio para vocês verem como é que tá o panorama, talvez, das clínicas, tá? Ou da minha clínica. E é isso aí, vamos lá pro desafio. Ju, fica muito confortável que reforma tributária é um fantasma para todo mundo, até para os especialistas. E o que a gente está justamente trazendo aqui é o dia a dia do dentista, é o dia a dia do profissional em geral, que vai ter muitas dúvidas, não são poucas. Não, eu acho que talvez seja a maior dificuldade. Com certeza, porque a gente sai da faculdade sabendo fazer a nossa profissão, mas e quanto é que a gente cobra? Como é que a gente faz? Então, assim, ó, isso é uma dor que foi a escolha, né, desse nosso papo de hoje, porque ela não é uma dor só das clínicas odontológicas ou só dos profissionais de marketing, é geral. E a experiência do profissional que montou uma clínica, que começou do zero, ela é muito importante, porque é isso que vai ajudar o contador a pensar no futuro, né? Olhando para tudo que foi feito, como foi feito, porque na hora de mandar a conta, o governo também manda retroativo, não manda? Dai. Muito bem-vinda. Obrigada. Agora é a hora que a gente vai contar com toda a tua expertise. Te apresenta para o pessoal, por favor. Eu me chamo Dayana para essa entrevista. Bom, eu tenho 20 anos de experiência na área de gestão financeira e controladoria, né? Controladoria envolve toda a parte de custos, fiscal, tributário. É uma área que eu costumo dizer que são poucos profissionais que se apaixonam. Eu me apaixonei por ela, porque é uma área complexa, é uma área que envolve muita análise. Não é um bicho-papão, né? Pelo contrário, eu acho que tu olhar para os teus custos e para todas essas oportunidades que tem, te traz grandes benefícios. Eu acho que os empreendedores, os CEOs, os diretores, eles costumam não olhar com muita atenção para esses pontos que envolvem custos, principalmente custos fixos e tributação. Aí nós temos um ponto de ganho muito grande para as empresas, sabe? Existem oportunidades muito grandes de tu trazer resultados financeiros para o teu negócio e criar vantagens perante o teu concorrente, né? Eu sou Vanessa Ayala, eu sou comunicadora da GoWhite e eu vou acompanhar vocês nesse projeto que é o GoWhite, o teu próximo insight, trazendo sempre conteúdos relevantes que não sejam necessariamente tão odontológicos, mas que possam agregar no dia a dia de todo mundo. E aí, assim, se tu estiver gostando do nosso programa, compartilha, curte, comenta aqui, que vai estar nas principais plataformas de áudio. Ju, vou começar contigo, hein? Que medo! Eu vou te perguntar, quando tu começou a trabalhar com clínica, tu sabia como botar o preço no teu trabalho? Não sabia. Não sabia, a gente não aprende na faculdade, né? E isso é um problema. Acho que talvez deveria, inclusive, ter uma cadeira específica para isso, para precificação, para cobrança, enfim, para logística de materiais, o que eu compro, o que eu não compro. Deveria, não. Eu sempre fui muito técnica, sabe? Muito clínica. E isso é ruim porque é bom pro teu resultado. Mas talvez frustre alguns dentistas, porque talvez eles não tenham o resultado de faturação que eles queiram. Porque eles trabalham muito, trabalham bem, mas não sabem gerenciar custos até para ter o seu faturamento adequado. Hoje,
com toda a experiência que tu tem, jamais cobraria a mesma coisa do que quando começou, né? Não, jamais cobraria, mas eu acho que eu não sei igual a mesma coisa. Todo o conhecimento que tu agregou, toda a reputação que tu construiu, tanto nas redes sociais quanto fora dela. Semana passada tu estava na Colômbia. Semana passada não, né? Acho que foi essa semana também. Foi semana passada. Pois é. Na outra, que eu tava na Argentina. Ai, desculpa, gente. A agenda da Ju é assim, né? Pra ela conseguir estar aqui hoje, ó. Só mesmo a Ultradent que conseguiu trazer ela aqui. Tem que vir, né? Com Nesse certeza. dia. Com o passar do tempo, a gente consegue ver o valor de tudo que a gente aprendeu. Sim. Pela demanda, o teu consultório começa a ter mais público, e aí tu tenta, né? Na verdade, tu trabalha mais, mas tu começa a selecionar o teu público. Né? Apesar que a odontologia, meu marido fala muito isso, a gente faz muito por amor, né? A gente sempre tá adotando alguém para fazer o procedimento, até porque a odontologia boa é uma odontologia que tem um custo maior, né? Por outro lado, tu tem como selecionar a base do teu público, que antes era um público, quem chegou e tá maravilhoso, né? E hoje talvez não, tenha nichado um pouco esse público. Porque quando a gente começa, a gente vê muito como material. Ah, isso aqui custa X, isso aqui custa Y, eu quero moldar, essa silicona custa X, esse fio custa Y, essa espátula não sei o quê, ou melhor, mais o de consumo, e daí a gente vai cobrar Z, entendeu? Hoje em dia, tu coloca ali o teu know-how junto com isso tudo. E aí, Dai, como é que a gente faz pra quem tá começando na vida precificar? Sabe que eu acho que tanto numa empresa como na vida da gente, né? Tudo tu ter gestão, tu ter um mínimo de controle. Quando eu vejo, assim, por ser da área de administração, financeiro, controladoria, o quanto as outras áreas, né, que são empreendedores, né, que prestam serviços, o quanto falta para eles, e dentro da especialização, da faculdade, né, o quanto falta para eles esse tipo de conhecimento, como seria importante que eles tivessem uma base, né, para poder atuar e crescer lá no início, né, poxa, tu teve um investimento na tua formação, né, tu precisa colocar isso, e aí... Sabe o que tá acontecendo muito hoje? Os scanners. As fresadoras, o mundo digital da odontologia. Às vezes, um dentista, e hoje os dentistas querem, quem está se formando nessa era digital e quer muito um scanner e precisa aquilo. E aí, talvez ele não tenha a demanda necessária para pagar aquela máquina. Aí ele vai lá e faz um baita no investimento, ele calculou o retorno, que a gente fala muito, né, na indústria, o ROI, né, que é o retorno do teu investimento. Quanto tempo tu vai demorar pra ter o retorno daquele equipamento caro que tu adquiriu, entende? E tudo isso tu tem que botar no teu preço. Por isso que eu sempre falo pros meus alunos, selecionar o que tu vai trabalhar e treinar aquilo. Seleciona ali os teus materiais de forma mais enxuta, né? Pra tu não desperdiçar, dependendo da tua demanda de pacientes, o quanto vai passar da data de validade aquele produto, um ou outro. Uma coisa que eu sempre falo também, por exemplo, você vai comprar uma resina. Maravilha, você vai comprar uma resina básica que fecha de forma mais universal com as cores da maioria das pessoas, ok. Agora você vai comprar um opacificador. Algo que eu preciso muito especificamente para um fundo escuro de um dente. Aquilo ali, com certeza, dependendo do teu consultório, de quantos pacientes tu tem, vai passar da data de validade. Então pega e divide com o teu colega. Sabe? Esse tipo de coisa. Isso é gestão? Exato, e isso é a parte que a gente tá buscando, que todo mundo entenda junto, né? O que na tua clínica tu foi aprendendo, foi compartilhando, que daqui a pouco tem um dentista que tá lá em casa e ele pensa assim, eu não tinha pensado nisso. Eu sempre compartilho equipamento. Né? Normalmente, os dentistas que compram conosco, eles querem compartilhar um equipamento, porque é mais caro, né? Enfim, talvez não use tanto. Então, eu uso foto de manhã, tu usa à tarde, tá tudo certo. Mas esses produtos de dia a dia, talvez eles não se deem conta que esse compartilhamento é necessário. Então, tem muita coisa que tem que ter aquela margenzinha aquele fundo de emergência. Até na hora de comprar, né, gente? Na hora de comprar, você tem que ver a data de validade. Super importante isso. É aquilo que a gente estava falando, né? A data de validade do produto e a validade do produto depois de aberto. Por exemplo, a silicona da Ultradent Panazil. Você abre e tem 2 anos para usar. Eu não tinha a mínima ideia disso. Eu achei que tivesse que usar mais rapidamente. Né? Para não perder propriedade e tal. Às vezes a gente tem surpresas boas, né? Como essa. Mas tem produtos que mesmo a própria composição do produto... tem álcool, deixou aberto. Foi. Quanto conhecimento precisa ter para saber cada coisa
que vai estar sendo aplicada no seu cliente, cada produto, cada validade, cada especificidade, cada isso, cada aquilo. Então, assim, gerir o seu próprio trabalho já é muito complexo. Não, Ainda tem que se preocupar com reforma tributária. Sim, além de tudo isso que é o que move o teu negócio, tu tem que lembrar que tu tem que se preocupar com o teu sócio, que é o meio governo. macros, né? Essas coisas a gente enxerga. A gente tá vendo ali resina com a validade. Sim. Aí a tua funcionária colocou no teu consultório especificamente ali uma que tem uma validade bem maior e a que tá lá dentro do armário tem a validade menor. Sim. Aí você fica indignada. Só que isso a gente enxerga, é mais fácil, né? O que tu fazes, a gente não enxerga. Sim, só chega a guia ali, né? E tu paga. Exato. Se tá certo, se tá errado, ou se tem uma oportunidade de tu reduzir aquele imposto, normalmente não se acompanha. É bem importante falar. A gente, os empreendedores se preocupam muito na questão do, eu tenho um contador. Né? O contador tá lá, ele tá olhando isso aí pra mim. Nem vou me preocupar com esse negócio de reforma tributária, né? Ou de gestão, ou da parte financeira. O contador, ele é um profissional muito necessário, sem dúvida, só que ele faz a escrituração. Né? Então, ele vai lá, ele escritura a tua nota de venda, tuas notas de compra, apura os impostos e te manda. E, normalmente, esse serviço de estudar uma melhoria na tua adequação tributária, vantagens, benefícios, ou ele não faz, ou ele vai te cobrar a parte para fazer, né? Porque não é algo que está dentro da parte de contabilidade, está dentro da parte de tributo e controladoria, né? Então, é muito importante, assim, ter esse negócio em mente. É uma outra área da parte de controle, né? Não, o contador, ele vai fazer a escrituração contábil, que é lá escrever, né? Isso aqui tu comprou, isso aqui tu gastou, isso aqui tu ganhou e o que sobrou foi isso, né? Mas a questão dos tributos, né, as vantagens competitivas que tu pode ter para melhorar o teu resultado lá na linha final, né, quem vai te dizer isso é um outro profissional, né, que está na área de fiscal tributário. E tem também, né, uma tendência que eu venho acompanhando, que é justamente dessa contabilidade consultiva. Sim. Que tu vai fazer com contador, tu vai fazer com tributarista, tu vai fazer com diversos profissionais, que eles vão justamente olhar o teu negócio de forma, às vezes, ou muitas vezes, preventiva, e fazer um planejamento de estruturação daquele negócio a longo prazo. Que é o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está dizendo, profissional, pensa agora na reforma, para não dar dor de cabeça depois, para não sofrer depois, e para se apropriar. Hoje, tu não olhar para essa questão de tributos, enquadramento, perda de dinheiro e de competitividade, porque tu pode ter certeza que os maiores estão olhando. Eles estão olhando, porque eles sabem que eles têm essa preocupação de investir nessa área, que é uma grande oportunidade, então eles estão olhando. E aí tu vai acabar sendo engolido, né? E uma coisa importante que tu falou, a reforma tributária tá aí, tá? 2026 ela já tem coisas que tu vai ter que colocar lá no teu dia a dia, né? Tem algumas alíquotas que já vão ter que ser destacadas como teste, né? Então, vai ter 1% lá que as pessoas já vão ter que recolher para o IBS e o CBS, vai ser abatido nas tuas guias dos tributos normais, PIS, COFINS, contribuição, ICMS e ISSQN, né? Mas ela já tá aí. Então, tem pouquíssimo tempo. A gente tem que saber em que regime se enquadrar. Sim, tem pouquíssimo tempo, gente. E agora, a gente, por exemplo, tá no presumido, né, que eu tava te comentando. E agora, pelo que a gente conversou, talvez seja melhor ir pro real. Os dois enquadramentos que vão ter uma vantagem com a reforma tributária é o lucro presumido e o lucro real. Tá? Porque eles vão poder se creditar de tudo que compram, né? Então, vai fazer aquele encontro das saídas e das entradas de tributo. Então, vai ter uma vantagem muito boa, tá? Vai ter um ganho. Já as empresas que estão no Simples Nacional, aí, no meu entendimento, vai ficar mais desvantajoso. Por quê? Porque hoje o Simples Nacional, ele dá uma alíquota mínima de crédito para quem compra daquela pessoa. Aí tu vai dizer, mas eu só atendo consumidor final. Tá, mas tu compra medicamentos, tu compra material. E se tu atende, daqui a pouco, um plano de saúde, sabe? Se tu atende alguma empresa, se tu presta serviço para aquela empresa, vai ficar desvantajoso para aquela empresa, vai ficar desvantajoso para aquele plano de saúde, porque o teu crédito que tu vai oferecer para ela é muito pequeno. Então, ela vai ir para aquela outra empresa que, mesmo oferecendo um preço mais caro,
tá? Por exemplo, aquela empresa maior me cobra 100, né? Pelo serviço que eu tô prestando. Eu cobro 50, tá? Mas aquela empresa maior, ela vai me dar um crédito no meu tributo, né? Então, comparando, fazendo esse estudo, que é importante, vai ficar mais vantajoso eu comprar daquela que vai me creditar o tributo, né? Então, vai ficar daqui a pouco, ou vai ficar elas por elas. Isso tudo tem relação com o quanto entra numa clínica, por exemplo, de faturamento e tal. Então, você tem que fazer na ponta do lápis e individualmente para cada um. Sim. Assim como o nosso tratamento, diagnóstico e tudo mais, a gente faz, vocês têm que fazer esse diagnóstico da gente. Sim, eu tenho que ir lá e verificar de quem tu compra, né, se essa empresa faz ali a emissão das notas fiscais corretas. Se, inclusive, essa empresa está adequada na nova reforma e está fazendo as retenções corretas, né? Se essa empresa está retendo seus impostos, porque nós temos uma fase da reforma tributária que começa em 2027, que é o seguinte, vai ter um sistema de pagamentos meio que online, tá? Então, tu vais emitir a tua nota fiscal, tá? Tu vai comprar o teu material, tu vai emitir a tua nota fiscal. No momento da venda, o governo já vai reter o tributo ali e vai repassar ali através das maquininhas, de um banco, tudo, vai te repassar o valor líquido já. Não vai mais ter aquela coisa assim, não, chegar ao final do mês eu pago a guia ou eu não pago, né, o tributo. Não, vai ser ali. Então, por isso que é algo muito importante, gente. Não vai mexer demais com o teu resultado da tua empresa, sabe? Porque vai sair direto. E, por exemplo, se tu comprou de um fornecedor um material, um equipamento, e aquele fornecedor não pagou o imposto no momento da venda, na hora que tu vai dar entrada nessa nota fiscal desse fornecedor e tu vai fazer a tua escrituração contábil, vai fazer ali a apuração... Não vai fechar. Não, o governo vai cobrar de ti. Ah, mentira, né? Sim, vai cobrar de ti. Gente, que absurdo. É pra cercar, é pra fechar o cerco contra a sonegação de impostos. Mas é um sistema que é adotado no mundo inteiro, tá? E o Brasil, ele tem hoje, o sistema tributário, né, brasileiro é o pior sistema do mundo. Para o profissional que cuida dessa área, para o empreendedor entender, e pro consumidor final é muito difícil ruim. Ser empreendedor hoje aqui. É muito É um difícil. absurdo. Olha quanto a gente fechou. Difícil. É muito difícil. Está fechando, é um absurdo. E assim, né, a nossa conversa hoje também tem esse intuito de olhe agora, porque muitas empresas podem fechar por desconhecimento dessas leis que estão entrando. É muito importante. E aí, o que ela comentou agora, dessa retenção antes de tu receber. Se tu não calcular bem o preço do teu serviço e do teu produto, no momento que for feita a retenção e tu receber o restante, não vai fechar. Não vai fechar a conta. Tá, mas, por exemplo, se eu pagar esse imposto por outra pessoa. É isso que tá tu vai ter o crédito, tá? Mas vai ser toda uma função burocrática. Sim. Ah, que absurdo. Ou seja, eu já vou ter me descapitalizado, talvez, dependendo do tamanho desse rombo. Sim. Gente, que loucura isso. Sim. E uma coisa que a gente fala muito no meio da contabilidade, da tributação, é que a moral fiscal, a moral contábil brasileira, ela é muito baixa. A gente aceita que o outro não pague imposto, a gente aceita, porque a gente reconhece no sistema essa dificuldade, né? Mas não é porque uma coisa é uma coisa, que outra coisa é outra coisa, né? Não é porque a gente reconhece que o sistema é caro que a gente vai deixar de pagar, né? A reforma tributária, ela vem para assustar nesse momento, porque são muitas mudanças? Sim, mas ela traz muitos benefícios e justamente essa necessidade de que o outro também tenha uma moral contábil. Ela privilegia que ele seja... Exato. Sim. Então, assim, vai trazer benefícios, vai dar uma dor de cabeça no ajuste, porque a gente sabe que isso exige sistema, isso existe o repensar o teu negócio de maneira macro, e às vezes as pessoas estão tocando tanto no automático... eu cheguei aqui, tava dando tudo certo, que quando ela vai parar pra olhar, ela não tava nem lucrando. Tá, mas nessa situação que ela colocou, eu vou estar no risco. Se eu fizer lucro real, eu vou estar no risco, não? Não, porque tu vai... Porque é só no lucro real que eu vou usar essa nota. No lucro presumido também tu usa. Tu vai poder usar. Eu achei que eu não usasse. Tu vai poder usar. Eu achei que fosse aquele presumido hoje... tributo de 13,33 e acabou. O lucro presumido hoje, ele tem aquela alíquota fixa, mas tu vai poder ter esse aproveitamento dos créditos, sabe? Então tudo Mas isso na mudança ou isso hoje? Não, a partir da mudança. Entendi. Mas isso é bom, então? Sim. Vamos falar de coisa boa um pouquinho. É bom. Quais são os benefícios da reforma? Tá, a reforma tributária, ela vai trazer uma segurança,
tá? E principalmente essa questão que eu até abordei antes. Por exemplo, tu vai conseguir entender daqui a pouco, normalmente o prestador de serviço, ele coloca o seu preço pelo mercado, né? É o que eu te falei. Pelo mercado. Aí daqui a pouco tu vai lá e... por que esse colega cobra tanto, mas eu cobro mesmo, mas eu não consigo me manter? O que será que ele tem diferente? Tá? Às vezes é o enquadramento fiscal dele. Né? Então, ele tem ali mais benefícios na questão de crédito e tributos que tu, por estar enquadrada incorretamente, o teu resultado vai ser menor. Claro que sim. Né? Então, o preço dele, ele acaba tendo uma margem de lucro maior, porque ele tem os créditos que ele aproveita e tu não consegue. E uma coisa que a gente comentou, né? Isso não é malandragem, isso não é fraude, isso não é sonegação. Isso é a contabilidade consultiva. Isso é gestão, o planejamento estratégico exatamente. do teu financeiro. E hoje a gente tem acesso à informação muito mais fácil e muito mais rápida. Então, minimamente, tu dá uma olhadinha nessa questão da reforma tributária. Opa, deixa eu ver. Ou tu pede pra alguém que trabalha contigo, né? Ou tu contrata uma consultoria pra te atender. Mas é uma vantagem competitiva muito grande. Quem é que já fez isso, né? Por exemplo, o MEC. Sim, nós estávamos conversando, gente... Sabia dessa? Não sabia, mínima ideia. Olha, é por isso que a reforma... MEC não tem mais sorvete? Exatamente, a reforma vem trazer isso para vários, Mentira, todos os setores. Tem, mas agora ele se chama sobremesa. Porque por causa de Porque enquadra alguma coisa no... Exatamente. Olha que absurdo. Que eu tava comentando sobre o enquadramento hospitalar. Tem muitas menina, vantagens. Ninguém sabe nada disso. Pra ter uma vantagem. Só que tem um negócio que a gente tá super... Na verdade, a grande questão é a seguinte. Dizem que, né, a regra é... Alguns procedimentos se enquadram no hospital. Outros não. Então, eu vou restaurar, eu não me enquadro como hospitalar. Mas eu vou fazer uma cirurgia, eu me enquadro. A questão é, se na minha clínica... Eu faço os dois, a minha clínica inteira vai se enquadrar no hospitalar, ou eu vou ter que enquadrar essa cirurgia no hospitalar tudo. E essa aqui no outro. Tu vai ter, a gente Mentira, separadamente. Não, mas daí tu já desiste porque é uma função fazer isso. Na verdade, depende, tudo tu precisa fazer um estudo. Porque, como eu digo, a área tributária ela tem muita oportunidade, tudo dependendo do enquadramento que tu faz, do KNAI que tu usa, da NCM que tu usa, sabe? Então tem muita vantagem. Daqui a pouco tu pode, com certeza, fazendo esse movimento, tu vai ter vantagem, porque tu se tornando um hospital, tu talvez vai ter que alterar o teu enquadramento tributário, tu vai ter muito mais vantagem do que uma clínica, ou um laboratório, ou um consultório pequeno. Entendi. Tá? Mas tu vai ter que olhar essa questão dos procedimentos. A reforma tributária. Sim, é trabalho, né? A reforma tributária traz reduções de alíquota para determinados procedimentos. Ela foi muito bem feita, tá? Porque ela foi analisada por todas as áreas e alas da política do nosso país, né? Então, é importante. Ela não é uma reforma desse governo, do outro governo, não. Ela é uma reforma, foi feita por pessoas técnicas, né? Então, ela olhou todos os pontos e todos os tipos de empresa. Aonde ela se focou bastante serviços essenciais, tá? E que envolvam a parte mais delicada da nossa população, no sentido do consumidor menos provido, vamos dizer assim, tá? Então, a área da saúde e educação, elas não poderiam ter aumento de carga tributária. Porque daí lida bem com essa parte sensível de serviço. Então, é a educação e a saúde do nosso país, né? Então, foi estudado e foi aprovado isenções, né? Benefícios. Então, a redução da carga tributária para a área da saúde e para a área de educação. A área da saúde, especificamente, alguns serviços, né? Mas odontologia está incluso, né? Que é uma redução de 60% na alíquota. Então, hoje se calcula que o CBS e o IBS, eles vão ficar em 27%. Né, de alíquota em cima das tuas vendas ali, e aí abatendo os créditos, que sobrar 27%. Para a área da saúde, compra de medicamentos, material e serviços, vai ter essa redução de 60%, então a alíquota vai ficar mais ou menos em 10%. Aí, comparando com hoje, vai ter ali um reajuste, sim, né, do que tu vai pagar de imposto, só que aí vem a importância de tu analisar de quem tu compra, porque tu vai ter os créditos e teu enquadramento fiscal, né? Então, tu vai conseguir aproveitar créditos e automaticamente tu vai reduzir o imposto que tu paga,
Em né? todos os enquadramentos, não, né? Somente lucro real e lucro presumido. Ah, tá, deixa eu me Simples dizer. nacional. Então quem vai sofrer Não. vai ser o simples. O Sim. simples virou. O simples que não é simples, ele vai virar mais complexo, Isso, né? sim. Ele vai virar desvantajoso, sabe? Me parece, assim, o meu entendimento e alguns especialistas que eu escutei é que o governo, ele quer aos poucos ir eliminando o simples nacional. Ele quer ter só esses Mas aí dois. o pequeno empreendedor ou o autônomo é que vai... Mas se prejudicar. ele vai conseguir ter um... É por isso que eles fizeram essa vantagem dos créditos, de tu poder aproveitar tudo. Porque antes tu não podia... No sistema atual, tu não pode aproveitar tudo. Sabe? Então tu vai poder aproveitar absolutamente tudo o que o fornecedor pagou de tributo. Tu vai vir ali, acabou o imposto Mas sobre ainda imposto. vai ter o isento, aquele que tem um teto de ganhos no mês. Sim, isso ainda vai permanecer, sim, né? Sim, Ah, sim. entendi. Não foi mexido nessa parte do MEI e o Tá. próprio Simples Nacional, tá? Então, o Simples Nacional vai continuar com os benefícios que ele tem, só que ele vai acabar se tornando desvantajoso porque foi melhorado os benefícios para lucro real e lucro presumido. Só que, como a Vanessa disse, vai ter um tempo. Isso foi muito bom. Cada ano, eles vão incluindo modificações até 2033, chegar ao... Beleza, agora começa todo mundo. Mas então, tu vai ter um tempo para poder pensar, para pesquisar, né? Procurar... Pra fazer esse planejamento. Planejar, também, né? procurar Porque- uma ajuda. E assim, não dá pra ter desespero. Eu acho que é Não. justamente essa hora. Ah, meu Deus, o simples vai acabar, então eu tenho que sair correndo. Eu vou virar amanhã Tem lucro real. Aliás, tô tempo. ligando aqui, ó, pra minha Tem contabilidade, dizendo troca e o regime. Não é. E Vou aí- pegar todas as notas. Porque não É, deve. vou pegar tudo E amanhã, porque não gente. deve ser feito dessa forma também. Justamente. Sabe? Porque daqui a pouco tu vai cometer, e com certeza tu vai cometer um Vai erro. cometer erro. Tudo com calma, só que é importante tu começar a registrar todas as tuas movimentações, né? Tem muitos profissionais que não registram ou ficam ali só no controle de uma planilha de Excel, né? Então, a gente estava conversando da importância de tu ter um RP, um CRM, um sistema simples. Hoje tem muita opção. Com a tecnologia, com a inteligência artificial, tem muita opção. Tem na nuvem, Tem né? na nuvem, tem na sem pagar internet. setup. Antigamente era um mercado muito fechado e muito restrito a grandes empresas, né? Se tu chega naquele faturamento ou não, o governo não quer Isso saber. isso é outra Ele coisa. vai cobrar aquele valor. O lucro real é realmente, eu considero bem vantajoso, né? Mas tudo é planejamento, fazer cálculo, porque daí é tudo despesa, receita que sobrar, tu vai lá e tu consegue fazer essa alteração, porque daqui a pouco tu tá ali, tu começou a faturar muito, e tá sendo vantajoso tu ir para um outro enquadramento, né? Tu pode, hoje tu pode fazer essa uma vez por ano. Com a reforma, vai ficar muito parecido. Sabe? Sim, Vai porque ficar daí eu muito posso dar o parecido. crédito. É isso que tu tá falando. Ele vai ficar... esses Eu dois acho até que regimes vão simplifica, ficar- sinceramente. Meu Deus. Mas pensa assim, né? Hoje a gente Gigantemente. tem quanto? A gente- ICMS, A gente tem uns 10 tributos, tá? Mais ou menos. que eles vão virar praticamente E dois. tem várias situações de imposto sobre imposto. Aí tem vários questionamentos jurídicos, que daí tu tem que questionar a Receita. Daí, às vezes, leva anos pra te devolverem, porque a Receita não gosta de devolver dinheiro. Então, aí tu tem que gastar com outros tipos de serviço pra entrar com ações judiciais. É uma bagunça. E agora vai ficar muito mais claro, e muito mais... O profissional, que não gosta muito de ver essa parte, vai ficar muito mais claro pra ele. E ele até mesmo vai poder questionar o seu contador, o seu prestador de serviço. Tá, mas isso aqui tá certo, porque agora é muito mais simples, né? Agora é o E você já tem uma governo... previsão, por exemplo, de o quanto, não exatamente, mas o quanto vai aumentar essa alíquota para um presumido? Por exemplo, hoje eu pago 13,33. Eu vou ter os créditos na reforma. Uhum, Maravilha. Mas eu não vou uhum. manter os 13,33. Eu vou Sim, pagar mais. vai ter mudanças, tá? E tu sabe mais ou menos. Hoje, é como eu comentei, vai ter uma média vai aumentar em torno de 4% a tributação para a maioria das empresas, mas vai ter essa questão dos créditos que tu vai poder aproveitar desde que tu compre de empresas que gerem crédito. Hoje, muitos Mas dos não teus iria créditos... não iria pro que seria 27% se eu fosse autônomo. Não, né? Não, Ah, não, tá, porque tá. por causa dessa questão da área da saúde, que vai ter essa redução, Tá. tá? De alíquota, né? Esse benefício. Mas a vantagem toda e o insight e o mais importante é tu olhar para fazer um planejamento tributário e trazer isso como uma vantagem competitiva para ti. Tá? Se a Isso gente vai ser olhar- muito importante. Se a gente olhar hoje, o empresário, que nem a Ju falou, né? O preço do produto eu sei, eu tô vendo. Só que por fora tá escoando o Sim, dinheiro claro, gente, que é uma não torneira está aberta. sendo Claro que sim.
olhado, que não tá sendo ajustado. É um transtorno, sim, tu ter que ver se esse procedimento encaixa aqui ou ali. Só que é um transtorno que ele só depende do gestor da clínica, Sim. só depende tu não depende do paciente entrar pela tua porta, né? Então, assim, a gente sempre fala que tu ganha na compra, né? Tu ganha vantagem na compra, Sim. não é na venda. Numa boa compra. Numa boa compra. Uma Então, boa assim, compra. eu economizei tanto nessa compra, eu não paguei tanto de Verdade. imposto, Tem razão. eu tenho um prazo bacana. É aí que tu ganhou. Quando tu vai precificar lá pro cliente, ali tu só tá validando a tua estratégia. Ou eu posso manter o mesmo preço do meu colega, mas eu vou estar com uma vantagem competitiva, o meu resultado no final vai ser muito maior que Aquilo ele. que a gente chama de margem, né? Porque as Isso! pessoas ficam assim, é o meu lucro, é o meu faturamento, Não é a não sei o quê. É a margem em cima do margem, teu- é a tua claro. teu margem ganho. de lucro. Uhum. Né? O quanto que aquilo de fato faz sentido, aquilo que volta faz sentido, não Porque o teu que tu colega não gastou. precisa saber que a tua margem é maior que a dele, né? Então, porque isso é uma vantagem competitiva daí Exato. pra ti. Claro. O teu resultado do teu trabalho, É do complicado, teu né? negócio. Porque tá tão assim... Estão vulgarizando tanto a odontologia em procedimentos que custam... Sei lá, esses dias eu vi... Instagram é brincadeira, né? Mas esses dias eu vi, faça 10 facetas por R$1.500. Sei lá, R$150 cada um. Uhum, Enquanto tu vai cobrar, sei lá, 10 vezes mais. uhum. Então, acaba que às vezes... Não, é muita diferença. Não, o público é diferente aqui. Mas às vezes tem menos diferença e tu acaba perdendo aquele paciente, Sim. né? Porque tu tá colocando um valor a mais por ter uma precificação rasa do que tu poderia ganhar se tu poupasse. Uhum. Exato, Uhum. exato. Lá no início do teu processo. Lá no que ela, né? início, exato. Aumentando a tua margem, tu pode trabalhar a tua margem, Sim, né? é. Dentro do que fique saudável, que gere um caixa para qualquer Uhum. problema, que tu possa daqui a pouco fazer um benefício melhor para os teus Toda a tua funcionários ou para ti estratégia, eu acho que mesma. começa na tua compra, né? Daqui a pouco tu vai comprar num volume porque tu quer ganhar dinheiro na demanda, no volume, ou daqui a pouco tu vai fazer uma compra bem estratégica porque tu tem um público diferenciado, não, eu vou atender tal, eu vou poder cobrar tanto, porque esse público valoriza a tua qualidade do teu trabalho, valoriza a tua clínica, o ambiente, o que tu oferece, né? Então, tudo isso tá na tua decisão de compra. E graças a essa reforma, o Rio Grande do Sul vai parar de ter tanto imposto ruim, não é verdade? O Rio Grande do Sul vai ficar mais atrativo, né? Não vai perder tanta competitividade pro nosso vizinho, né? Pra nossa vizinha Santa Catarina, que é um estado que valoriza muito, trabalha muito essa questão de benefício fiscal. Então, ele atrai muita empresa. Então, vai ficar muito igual. O foco deles era acabar com essa guerra fiscal entre estados e municípios, tá? Que se tinha. Então, nossa, era muito difícil para governos, né? Então, vai ficar agora muito igual. Vai ficar o estado e o município trabalhando junto para atrair, né? Mas vai ficar tudo muito parecido. Então, para alguns estados vai acabar sendo desvantajoso, mas para outros vai ser mais atrativo, gente. O Rio Grande do Sul vai voltar para um destaque, né? Porque a gente tem aqui... A gente estava comentando, a gente tá num local no sul do país que tem todo o problema logístico, né? Por exemplo, vem lá de cima, tu tem um custo de frete muito grande, né? A gente tá com esses problemas de clima aqui, né? Esses desastres que aconteceram. Então, tudo isso afastou muitas pessoas do nosso estado. Então, eu acho que essa reforma vai trazer oportunidade para todo mundo, né? E o Rio Grande do Sul volta pro mapa. Volta pro mapa, boa. Volta pro mapa. Volta pro mapa, gente. E pra gente encerrar, Thay, o que tu deixaria, assim, de insight pra quem quer buscar essa solução, pra quem começou a pensar, ou agora com a gente, ou já começou a pensar sobre a reforma, o que tu deixaria de dica, de insight? Eu acho que é muito importante para o empreendedor, para o profissional da área de odontologia, olhar para os seus números, tá? Olhar, não com um olhar raso, mas um olhar com... ter aquele olhar no detalhe, com carinho, tá? É o teu trabalho. E hoje existem profissionais que ajudam desde o pequeno ao grande. Antigamente, uma consultoria, eu vou contratar uma consultoria, né? Se pensava, meu Deus, era mais grandes empresas, grandes negócios. Hoje existem profissionais que atendem todos os tipos de negócio, sabe? E que aí avaliam, né, fazem o seu preço no volume e conseguem atender essas pessoas e fazer com que se tenha um resultado melhor e cresce para chegar ao nível de uma clínica maior, né? Então, isso é tu planejar, olhar com carinho, é ter um olhar de carinho para os teus números e para o resultado do teu trabalho.
né? Então, às vezes, trabalha, chega no final, não tem resultado, né? Meu Deus, só isso. Eu tinha um diretor que brincava, toda vez que eu ia apresentar as planilhas de resultado mensal pra ele disse, meu Deus, eu faturei tanto pra chegar no final, só isso. Aí tu começa a olhar tudo o que vem antes. Pode ter certeza que esse é um sentimento generalizado. Isso, é por isso que é importante, olhem os seus números. Olhem com carinho os seus números. Esse é o recado que eu deixo. Não fuja de números. Não fechem os olhos. Eu tenho um amigo que tem uma escola de línguas, né? E ele dizia pra mim assim, ai, Diana, eu nem olho o meu banco lá, o saldo fica fechadinho, porque eu nem quero saber quanto eu tenho. Porque eu não quero, eu não quero. Tem muitas pessoas que fogem. Exatamente, não vou me pesar, porque eu não quero saber. Mas sabe que tem um problema lá, né? Então, às vezes, quando vai lá olhar, ou quando se dá conta, já não tem mais salvação, ou tá muito difícil. Então, não fujam. Olhem seus números com carinho, por favor. E não desesperem, né? E tu, o que tu deixaria de insight pros teus colegas, pros teus alunos? A gente sempre fala em aluno, né? Porque a gente tem que educar. E eu vou te dizer que eu tô levando pra mim, assim, o que a gente conversou aqui. Eu sei que é muito importante pensar na técnica, no conhecimento. E a gente sempre estimula muito pra cursos. Eu mesma tenho vários cursos. Só que o dentista, ele vai muito pra técnica e ele realmente não administra o seu negócio. Então, o que eu diria é que tirar um tempo, talvez, de tantos cursos técnicos e talvez você já faça bem o seu trabalho, né? E invista esse tempo em administrar o seu negócio. Em conhecimento de gestão, gente. É muito importante. E eu diria, assim, fale sobre as coisas. Fala com pergunta, né? Hoje, a concorrência não é mais como era antigamente, que nem se falava, é meu concorrente. Hoje a gente tem, graças às oportunidades de trocar com as pessoas. E quanto que foi bacana esse nosso papo agora. Sim. Quanto a gente sai daqui repensando. Eu achei que eu fosse ficar bem quietinha aqui. Consegui aprender um monte de coisa. Exato. Então, eu acho que assim, conversar sobre como que vai ser pro outro, daqui a pouco tu pega uma indicação de um bom profissional. Sim. Tu pega um novo insight, tipo, realmente isso aqui na minha clínica não fazia sentido, mas agora eu acho que eu mudei, né? Eu vou abrir uma franquia, eu vou abrir uma filial, eu vou fechar, quem sabe, eu vou fechar essa aqui e abrir uma outra. Tudo isso, nas conversas, a gente vai tendo esses insights pra saber quem procurar, onde procurar. Porque hoje, se vocês me perguntarem assim, quem que tu me indicaria pra fazer um planejamento financeiro da minha empresa? Eu tenho, porque eu tenho pessoas maravilhosas. Mas será que todo mundo tem? Não, mas ele não tem. É como a Ju falou, são profissionais que pensam muito na parte técnica, no conhecimento. Óbvio, isso é o que maior de valor agregado, né, no teu serviço. Mas às vezes tu acaba abrindo essa torneira aí e ela fica lá pingando e tá lá, né, indo pro ralo. E tu não vê, né? E tu não vê. O pior é aquela dor que tá lá dentro e tu não vê. Tu não vê o dinheiro. A gente fala em tudo, gente. né? Da prevenção da cárie, da prevenção das doenças, da prevenção do não sei o quê. E por que a gente não previne o rombo financeiro da nossa empresa? A gente investe em material de qualidade, em cursos de qualidade. A gente não vê por isso. Olhem seus números com carinho, por favor. Gente, agradeço, assim, imensamente pela participação de vocês, pelo tempo. Foi, assim, de explodir a cabeça. Tô saindo daqui com um pouquinho de dor de cabeça? Mas é de tanto pensar, de agregar coisas. Então, assim, muito, muito obrigada pela vinda de vocês, pela disponibilidade. Isso é super importante. E eu tenho certeza que quem for ouvir o nosso podcast também vai achar, assim, muitas oportunidades para repensar, muitos insights. Então, só agradecer mesmo. E a reforma tá aí, gente. Ela não vai embora, né? É o que a gente fala. Se conforma. Não tem como fugir. Se conforma com a reforma. Ela vai dar uma dorzinha de cabeça agora. Mas daqui a 5, 6, 7 anos, quando a gente olhar para trás e pensar assim... Nossa, olha quantos impostos a gente pagava. A gente pagava imposto sobre imposto sobre imposto. E isso não existe mais. A gente vai pensar, tá, deu um alívio. Agora até vai ser legalzinho pagar meu imposto, nem vai doer tanto. E porque a gente vai ver revertido em benefícios. E vai ficar mais claro onde é que são esses benefícios. Porque hoje eles existem, mas a gente não sabe que existem. A gente não sabe que a gente pode acessar esses benefícios. Então fica difícil, né? Quando a gente não sabe nem como procurar. E assim, quem gostou do nosso podcast... curte, compartilha, comenta, que vai ser muito bacana. E a gente vai ter outros episódios, a gente vai tratar de diversos temas, diretos e indiretos, que afetam a odonto, que afetam quem está estudando na graduação, que afetam as clínicas e que afetam todo mundo. Então tá, gente, obrigada, viu, por esse episódio. Até mais!